Bem-vindos ao Conect PampaCast, um lugar onde a gente conecta pessoas e oportunidades, e nessa mesa vão sentar nomes que inspiram a nossa fronteira. Para começar o nosso programa de hoje, eu gostaria de agradecer aos patrocinadores oficiais. Neles está o Hotel Hermitage, que é o local onde a gente realiza as nossas gravações, Mônaco Free Shop e Brasil Free Shop, que são os dois free shops da nossa fronteira, com lojas no Brasil e no Uruguai. A Cabanha Sem Fronteira, que é um novo atrativo que liga a tradição à inovação. E também gostaria de agradecer a Boutique Cor e Magia, que hoje os looks todos utilizados aqui no podcast são daquela loja. Então, muito obrigada a todos. E eu gostaria de chamar para a nossa conversa de hoje o convidado com uma trajetória marcada pelo empreendedorismo e pela dedicação ao desenvolvimento da nossa cidade. Formado em administração, formando em ciências econômicas, é corretor de seguros, empresário e atualmente secretário da Secretaria do Desenvolvimento Econômico. Filho do seu Sérgio, da Dona Maria, é também pai da Lívia Maria e da esposa Helen. Tá certo, Rafael? Me ajuda? Haneli. Ai, desculpa, perdão. Haneli. Valores que carrega com orgulho e que refletem na sua forma de liderar e atuar na vida pública. Seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Muito obrigado, Elisa. Que apresentação bonita. Eu sempre gosto de dizer, né, que a minha origem é do meu pai e da minha mãe, né? Então, qual é a melhor credencial do currículo? É ser filho do seu Sérgio e filho da Dona Maria. E qual é a melhor função que eu faço hoje? Ser pai da Lívia Maria e esposo da Haneli. Então eu achei muito legal a apresentação e tô muito feliz de estar aqui nesse projeto, muito feliz mesmo. Primeiro quero elogiar que tá tudo muito bonito e o ambiente é legal pra gente conversar. Eu acho que essa conversa vai deixar um registro para no futuro pessoas poderem ver que muita coisa legal está sendo feita agora e o resultado vai acontecer em algum momento. Então, com certeza. É isso. Esse é o primeiro passo. Esse é o primeiro passo de um grande movimento, com certeza. Então, Rafael, conta um pouquinho para mim, quem é o Rafael na essência? Como tudo começou? Deixa eu só... É uma pergunta bem intensa, assim, né? Eu acredito que, assim, eu sou nativo, criado em Santana do Livramento, nasci aqui, né? E eu vivi um período onde a nossa cidade, ela passou por muita dificuldade. Na minha infância, nasci em 1986 e o meu pai tem um comércio desde 1990. Então, durante a minha infância eu vi muita coisa acontecer na nossa cidade e isso tudo foi marcando, foram ficando registros, né? E para quem é filho de comerciante e viveu esse período sabe da dificuldade que era, né? A dificuldade que acontecia em Santana do Livramento aqui. E depois, quando eu fui ficando um pouco mais velho, um pouco mais maduro, comecei a entender o que era mercado de trabalho, comecei a entender um pouco como que a história afeta no presente, como o passado afeta no presente. Ali eu comecei a me apaixonar um pouco mais pela nossa cidade, né? A minha família, por parte materna, eles vieram para cá nos anos 60. E vieram de Santa Maria. A origem da minha família, por parte de mãe, a família Damasceno, ela vem de Jaguari. Inclusive ontem eu estive em Santiago, passei por Jaguari. E daí vieram para Santana do Livramento porque aqui existia emprego e oportunidade para as pessoas nos anos 60. Então veio meu avô, minha avó, com 6 filhos, né, para trabalhar aqui, né? E todos os filhos depois iam crescendo e conseguiam emprego porque a cidade oferecia isso. E aconteceu que nos anos 80, final dos anos 80 e início dos anos 90, a gente passou por uma crise gravíssima, principalmente no mercado de trabalho, onde começou um período de migração de santanense para outras regiões do estado do Rio Grande do Sul, depois para outras regiões do Brasil. E essa migração de santanenses me marcou muito, porque eu já tinha 10, 11, 12 anos e eu via as excursões, que na verdade não eram excursões, né? Eram ônibus que ficavam no Parque Internacional ou na Praça José Bonifácio. Eu tenho essa memória muito viva, que as famílias iam lá se despedir de alguém que estava indo embora para outra cidade. E aquilo marcou muito, muito, muito. E quando eu fui ficando um pouco mais velho e comecei
a trabalhar minha jornada de trabalho, que eu servi no Exército, foi o primeiro trabalho que eu tive, fiquei 7 anos, eu também via todos os meus amigos indo embora. Ou seja, era quase que uma condenação. As famílias santanenses iriam, de alguma forma, se separar porque a cidade não oferecia oportunidades. E aí, isso tudo foi marcando um pouco a minha vida pessoal, minha trajetória profissional. E daí, eu saí do Exército, comecei a empreender, quebrei uma vez, quebrei 2 vezes, tive experiência em grandes empresas que me ajudaram bastante na formação que eu tenho hoje, na forma de ver a gestão que eu vejo hoje. E aí, em 2015, eu passei a empreender. Né, eu fiz o curso de formação de corretores de seguros. Aí eu abri a minha empresa em 2015. E aí depois começa uma trajetória toda nova, né? Empreender não é fácil, principalmente num mercado nosso, onde os concorrentes são muito bons, são muito grandes também. Então ali tu começa a ver a dificuldade do lado do empresário, principalmente do pequeno empresário. E nesse período todo teve pandemia, teve uma crise que ninguém sabia o que ia acontecer. E aí, dali, eu fui convidado para ter uma experiência na gestão pública. Eu já era formado em administração, já vinha estudando ciências econômicas. Eu falei, acho que é uma boa experiência para de repente entender como funciona o outro lado, né? E aí eu fiquei 1 ano e 5 meses trabalhando no DAI em 2021. Fui convidado pela prefeita um pouco depois que ela se elegeu, né? E aí eu assumi a diretoria administrativa e financeira por 5 meses e depois eu só fiquei com a diretoria administrativa por mais 1 ano. Então, na experiência no DAI, foi 1 ano e 5 meses. E aí eu já fui convidado para assumir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que como eu já fiz essa introdução para ti, toda essa bagagem vinha com um propósito. Eu digo, bom, então tá, se é isso, então acho que agora eu vou ter uma oportunidade de fazer algo que contribua para que, se na minha geração a gente não teve oportunidade de emprego, na geração de quem vem a gente tenha mais oportunidades. E é onde a gente está agora. Não, e assim, toda essa tua fala, a gente já teve, cara, uma conversa por trás. E também me questionam, e eu acho que é uma das coisas que mais me questionam nesses últimos tempos, e eu compartilho com vocês, é porque se eu tenho uma pretensão política. Uhum. Todo mundo me faz essa pergunta. Ultimamente é a que eu mais tenho recebido. E eu entendi, a gente tem que entender a nossa missão. E eu entendi que a minha missão não é a política. É auxiliar a política. Fazendo uma comunicação entre o setor empresarial e o público. Porque a gente precisa entender e parar de um ficar culpando o outro. Eu, como empresário, culpo o público. O público me culpa porque eu não faço o que eu tenho que fazer. Então, a minha função é fazer a ponte entre esses dois mundos e a gente conseguir, com conexão, trazer o desenvolvimento, que é o nome da tua secretaria, né? E eu acho que a gente já vem trabalhando aí junto nesse trabalho faz uns meses, faz pouco, porém intenso esse movimento. E com isso, assim, a gente conta pra nós o que a gente tava falando. A experiência com o empresário. Conta um pouquinho para nós o que a gente estava falando nos bastidores aqui. Assim, o que a gente consegue perceber, Elisa, é que quando a gente está falando no mundo privado e no mundo público, existem diferenças. Mas no fundo, tudo é gestão. Exatamente. E para uma gestão, seja ela privada ou seja ela pública, dar certo, a gente precisa primeiro de envolvimento de todas as pessoas, né? Então, se eu tenho uma empresa, eu preciso que o meu cliente prospere porque a gente vai prosperar junto. Então, essa condição, essa relação, ela existe e ela é muito forte. Então, para o empresário crescer, é importante que a gestão pública esteja forte, consolidada. E o contrário também, para a gestão pública crescer e se consolidar, é importante que os empresários estejam organizados e atuantes. E a atuação do empresário, ela não pode ser exclusivamente dentro da sua empresa. É importante que quem faz gestão de uma empresa, ele esteja também atento ao que está acontecendo no seu entorno. Porque senão o que está no externo vai se tornar algo que pode prejudicar a tua empresa. E como que tu tá atento? É tu tendo tempo para te envolver com associações, te envolver em discussões, te envolver e provocar. O que tu tá fazendo é exatamente isso, é conectando pessoas. Poderia estar fechada na tua empresa.
E aí, quando as coisas não dão certo, mas o poder público não apoia, Exatamente, às vezes a gente usa como bengala, né? A gente usa como bengala algumas questões, mas o importante é que o empresário, ele se associe com outros empresários e ele participe das discussões. Vou dar um exemplo. Uma vez eu fui questionado por um empresário aqui, que não estava conforme com uma legislação que foi aprovada na Câmara de Vereadores sobre feriados, né? Mais especificamente sobre 2 feriados religiosos que tinham sido incluídos no calendário do município. E aí ele não estava feliz com isso, porque na semana seguinte ia ter um feriado, ele ia ter que fechar, ou ele pagava multa, ele não sabia se tinha que pagar multa, se não ia ter que pagar, tinha que pagar mais pro funcionário ou não. E ele estava bem descontente, ele me disse assim, não, mas Rafael, olha só, tem muitos outros empresários que também estão descontentes com esta legislação. Eu digo, mas e por que vocês não, no momento em que o debate sobre essa legislação foi feito na Câmara de Vereadores, vocês não tinham representante lá ou vocês não estavam lá para participar da discussão? Porque essa é uma das funções do empresário também. E eles não, mas que a gente não tem tempo para cuidar disso, a gente não tem tempo para ficar, se envolver com isso. Então, enquanto tu não tiver tempo para se envolver com o que é importante para tua empresa, além da empresa, tu vai ter a tua vida sendo decidida por outras pessoas. E essas pessoas, elas estão lá, foram eleitas para estar lá. Então elas têm, de certa forma, legitimidade. Mas tu também pode estar participando do debate, tu pode conversar, tu pode chamar, vocês podem provocar, vocês podem ser ouvidos. Mas enquanto tu estiver só dentro da tua empresa, resolvendo só os problemas da tua empresa, talvez alguma outra pessoa vai estar resolvendo coisas que vão te afetar na tua vida. E isso foi exatamente o que aconteceu. Empresas ficaram fechadas ou abriram tendo que pagar mais, com custo maior, porque alguém tomou uma decisão que elas, de alguma medida, não concordavam. Mas também não se... Foram omissos, né? Na tomada de decisão. Exatamente. E tu sabe que me veio aqui para comentar contigo sobre isso, porque eu falo muito da minha trajetória, né? E se eu fosse falar hoje, bem sinceramente, assim, que todo mundo que me escute com muito amor o que eu vou falar. Se eu fosse levar em consideração o quanto que eu tinha de trabalho dentro, porque eu hoje sou gestora de 2 empresas e tô com a Connect Pampa nascendo no meio desse furacão. Eu sou mãe, eu sou esposa de 2 gurias, uma D4 e uma D2. Se eu for botar na pauta prioridade, hoje o poder público não seria uma prioridade para mim. Tá junto com vocês, tá ali discutindo como a gente faz, conversando, buscando a evolução. Só que eu entendi isso. E quando eu entendi isso, eu fui uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma líder melhor. De preparar as pessoas que estão comigo, que a gente acha que a gente é o melhor em tudo, que a gente acha que só a empresa só vai andar se a Elisa estiver lá na empresa. Senão a coisa não vai andar. Então a gente tem que ser humilde o suficiente para treinar uma pessoa que toda a tua empresa siga andando se tu não tiver. Que esse é o grande líder. Esse é o grande gestor. Depois, não adianta a gente ficar no papel de vítima, se lamentando porque o município está assim, o Brasil está assado, porque não vai melhor, sabe? Não joga para o universo, joga prosperidade. O que eu posso fazer que eu posso contribuir? O que eu posso fazer? Não tá legal, tá? O que não tá legal? Tá, e o que o mínimo? Porque a gente não precisa fazer grandiosidades. Um arroz com feijão bem feito, é isso. Eu me capacito, eu melhoro, eu com certeza estou fazendo a diferença na vida das pessoas. Então isso é o que me traz assim compartilhar, porque às vezes é muito mais fácil a gente não fazer nada. É muito mais fácil a gente se acomodar. E aí depois as consequências vêm, né? Sabe que eu converso com grandes empresários, eu sempre procuro ouvir, né? E eu tenho o meu irmão é um baita gestor e eu também converso com ele. Eu já vi o meu irmão falar e eu já vi outros grandes empresários falando. Se o operacional da tua empresa te toma tempo ao ponto de tu não conseguir pensar no estratégico, tu tem alguma coisa errada na forma como tu tá gerindo. Porque, como tu disse, a tua empresa não pode exclusivamente depender de ti. Tu tem que ter a capacidade de criar líderes que possam fazer com que a empresa ande sem a tua presença e de forma que tu, saindo dessa parte que toma bastante tempo e que às vezes ela é bem difícil, tu consiga pensar e se envolver nisso tudo que a gente tá falando, né? Criar o ambiente. Porque se o ambiente externo não é favorável, bom, então alguém tem que criar, tem que botar a mão com outra pessoa e começar a criar, que é o Connect Pampa, que tem várias outras vertentes que vão surgindo a partir disso.
isso. Então, assim, criar o ambiente também é parte do processo e responsabilidade do privado, em parceria com o público, e aí é onde eles se encontram. E se dão a mão, que é o que vem acontecendo. Então, eu acho que tem toda uma trajetória por trás que a gente precisa desmistificar. Porque tem muito empresário que fica aquele... Não, tem que cuidar da minha empresa, da minha empresa, da minha empresa, da minha empresa. Sim, concordo 100%. Só que tem o externo que vai, se tiver o ambiente externo estiver favorável, a tua empresa vai crescer automaticamente, né? Então, é importante se envolver. E eu acho que as pessoas estão despertando para isso. Até porque tu não pode ficar alienado do todo, entendeu? Não pode simplesmente fechar uma porta porque tu vai se tornar uma vítima do sistema. Exato. Em algum momento vai dar ruim. Vai dar ruim. Rafael, o que eu queria? A gente falou de tanta coisa já nesses primeiros minutos do podcast. E eu queria te perguntar uma coisa, assim. Qual um momento que tu foi tão desafiador pra ti a ponto de tu quase ficar no papel de vítima e não fazer todo esse trabalho que tu tá desenvolvendo? Posso falar todo dia ou não? Não. Mas tem aquele momento. Vamos reformular a pergunta. Aquele momento que te fez largar o empreendedorismo e ir pro setor público. Porque é um desafio. É o teu maior desafio. O momento mais difícil para mim na minha trajetória empresarial foi a pandemia. A pandemia foi a incerteza que a pandemia trouxe no entorno de tudo. Não só tô falando na forma como a gente lidou com ela, mas na questão da insegurança do futuro. Tu não sabia o que estava acontecendo, quanto tempo aquilo demoraria. Então, para um empresário que tem uma empresa pequena, aquele momento foi muito desafiador. E então ali foi o momento que eu quase assim pensei, eu acho que não é por aqui que eu tenho que seguir meu caminho. Só que ao mesmo tempo, eu sou tão apaixonado, vai parecer meio contraditório o que eu vou dizer, tá? Eu sou tão apaixonado pelo setor privado que eu entrei no público. Mas eu explico por quê. Por causa que no ambiente acadêmico, por exemplo, mas não só no ambiente acadêmico, em vários lugares, o setor público ele é muito criticado. Muito criticado, muito criticado. E tem sempre uma discussão. O setor público é melhor? O privado é melhor? O que é melhor? É privatizar, não é privatizar? Tem todas essas discussões. Quando aparece para mim a oportunidade de trabalhar no departamento de água e esgoto daqui da cidade, que ele é uma instituição bastante respeitada pela qualidade da água que a gente tem aqui, por todo um histórico que envolve a cidade, eu falei, cara, que oportunidade legal para saber se dá certo uma boa gestão no poder público ou não. Eu falei, talvez aqui eu consiga desmistificar, pelo menos para mim, muita coisa. Então, isso foi o desafio que me pegou, assim. Falou assim, cara, eu não queria saber quanto que era o salário, eu não queria saber nada. Eu só queria saber, assim, é aqui onde eu vou crescer pessoal e profissionalmente. E ali eu tive uma imersão, vamos dizer assim, trabalhava 16 horas por dia nos primeiros meses, porque eu não entendia absolutamente nada da parte operacional. Eu entendia da parte de gestão, que de uma maneira genérica, porque eu já tinha formação, já tinha tido algumas experiências, mas especificamente sobre aquilo ali não. Então eu entendia que naquele momento eu tinha que dedicar muitas horas do meu dia para acelerar o processo de amadurecimento e entender como é que era que aquela empresa, porque eu sempre olhei para como uma empresa, como aquela empresa funcionava, para tentar fazer com que ela fosse mais eficiente possível, ou contribuir, né? Porque, claro, eu era diretor administrativo, tem a diretora-presidente, que é a pessoa que tomava as decisões em última instância, e em última instância ainda tem o executivo municipal, que na figura da prefeita era quem tinha a responsabilidade de fazer a escolha de quem estava à frente do departamento. Mas o que me pegou foi esse desafio, assim, cara, será que dá? E aí hoje dá eu posso pra fazer diferente. Hoje eu posso dizer para assim, perfeitamente dá para uma instituição pública ter uma gestão bem parecida com a privada e entregar o máximo de eficiência possível. Perfeitamente dá. Então a discussão que eu antigamente tinha no campo acadêmico de o privado é melhor privatizar, ou é melhor ser público, eu digo para eles assim, é melhor ter gestão, independente se é privado, se é público. Se tu tiver gestão, se tu tiver pessoa qualificada, pessoa que entende do processo e melhora o processo, independente se for público ou privado, o resultado vai ser o mesmo para a população. E hoje a gente consegue perceber coisa que há 6, 7 anos atrás eu tinha a ideia de que o privado é melhor.
é melhor privatizar. Hoje eu digo pra ti, não é melhor privatizar. Melhor é ter uma gestão responsável, com qualidade. E aí depois tu vê, dependendo da condição ali, como que se torna melhor, se é privado, se é público. Mas hoje eu digo pra ti, o que importa é a gestão. Se a gestão é séria, se a gestão é comprometida com o resultado, e a gestão entende que está prestando serviço, né? O servidor público, ele serve ao público, ele tem que entender essa essência, né? Ele tem que entregar o seu melhor estado de servidão para quem ele tem como objetivo, que é o público. Então, isso me parece que é a chave da resposta de se é melhor público ou privado. Eu acho que se for público, com servidores conscientes do que eles precisam fazer e do que eles precisam entregar... Da missão deles. Então é o público, é óbvio. Agora, por que as pessoas entram na discussão do público e do privado? Porque talvez tem pessoas que estão servindo ao público que não têm vocação para isso. Ou talvez tem pessoas que estão servindo ao público que estão preocupadas com outro interesse. Que não é o de servir. Que não é o de servir. Estão servindo ao público preocupada com o interesse privado. Com o interesse próprio. Que aí a coisa começa a ficar ruim. Então, assim, é muito mais uma questão da natureza de quem está entregando o seu serviço do que necessariamente da forma como o serviço está sendo prestado. Uau. Caraca. Muita coisa. Muita coisa pra... Bastante janela aberta. Bastante janela aberta. Mas eu não vou perder o foco, né? Vamos fazer a condução da melhor forma possível e a minha condução é: falamos em tudo e tu sabe que o Conect Pampa, ele é um evento que vai acontecer no dia 2 e 3 de junho. E esse evento, ele tem o eixo principal, o turismo. E aí eu quero saber, tu é nosso parceiro dentro do evento e tu abraçou o projeto mesmo antes dele ter a cara que ele tem hoje, porque ele foi uma construção e tu participou muito dessa construção. O que pra ti o turismo, como o turismo e o desenvolvimento, eles se correlacionam? Boa pergunta. Sim, para uma cidade como a nossa, fronteiriça, uma fronteira como a nossa, vamos incluir os nossos irmãos na conversa. Claro, sempre. Uma fronteira como a nossa, que ela tem uma vocação espetacular para o turismo, eu acho que o desenvolvimento ele não fica longe do turismo aqui na nossa cidade. Então ele conversa diretamente, tanto que a minha relação com o secretário Matheus é uma relação muito próxima, porque a gente precisa estar focado e caminhando junto no mesmo objetivo. Então assim, o turismo tem absolutamente toda a relação com o desenvolvimento econômico. Agora, o turismo ele não vai se desenvolver se a gente não trazer a cultura para dentro dele. Então, assim, o turismo hoje, ele existe, mas ele tem uma relação... O resultado do turismo bem gerido vai ser o desenvolvimento econômico. Mas para o turismo ser bem gerido, a gente tem que entrar na cultura. Então, assim, às vezes as pessoas acham que o turismo é uma coisa... Não, o turismo é cultura. A cultura do turismo que precisa ser aperfeiçoada. Perfeito. É isso. Se a gente focar só no serviço turístico e não entender que a cultura é que vai fazer o serviço turístico acontecer, eu acho que a gente vai ter muita dificuldade. Talvez consiga desenvolver o setor, mas com muito mais dificuldade do que se a gente olhar para a cultura. E aí tem um problema, Elisa. Aí talvez, para a gente mudar a cultura... A gente vai trabalhar e a gente vai ver isso acontecer, essa melhoria acontecer no longo prazo. E aí vai da nossa capacidade de ser resiliente, de ser resignado, de ser unido, de trabalhar junto. De ser humilde, de entender que talvez a gente não vai chegar e de ser paciencioso, porque tem que ter muita paciência. Eu digo assim, tudo que a gente está fazendo hoje, eu tenho muita tranquilidade de dizer. E é bom de estar nesse registro aqui. Tudo que a gente está fazendo hoje vai ser colhido daqui 10 anos. Eu não tenho a menor pretensão de daqui 2 anos achar que apareceu o resultado. Não, é daqui 10 anos. E só vai acontecer daqui 10 anos se a gente der continuidade nisso também. Então tem que ter o pé no chão, muito no chão, para entender que as coisas, elas são... A gente está movendo uma hélice contra uma força de uma turbina, que é a cultura. A cultura é uma força, uma turbina. E a gente tem que entender. A gente tem que entender de história, a gente tem que entender de comportamento humano, a gente tem que entender de tudo isso para poder não se desacorçoar, vamos dizer assim. Por quê? Porque a nossa história, ela é essencialmente individualista. A nossa região, ela foi povoada para defender uma fronteira. A gente não foi, no nosso DNA fronteiriço, não foi para a gente dar a mão para os nossos
vizinhos. Foi para defender a fronteira dos nossos vizinhos. Hoje, a realidade pacificada, depois de muitos anos, depois de muitas instituições formadas e fronteiras delimitadas, hoje a gente consegue dar as mãos para os nossos vizinhos. Mas ainda só dar as mãos, talvez esse dar as mãos não está no DNA ainda. Não está no DNA. E a nossa missão aqui é fazer o movimento para que o dar as mãos venha pro DNA. Isso é uma coisa que me perguntam sempre, outro questionamento. Para quem é o Conect Pampa, né? O evento que é o eixo turismo, que a gente vai trazer nomes do turismo. Mas o evento Conect Pampa é para todo mundo. Todo mundo que pulsa o novo. Todo mundo que quer o colaborativismo. Todo mundo que quer se desenvolver. Todo mundo que quer se conectar com a cultura do desenvolvimento. Então, assim, não é um evento que eu gosto de limitar. É para empresários do turismo. Não é. É para todo mundo que sentir no coração que ali tem um espaço para o desenvolvimento, entendeu? Então, isso aí é uma coisa que ficou muito claro para mim durante o processo, que pode ser que na nossa primeira conversa isso não tinha ficado tão claro. E, Rafael, tô sentindo que tá na hora para nós ir para a parte final, tá? E eu queria saber, assim, vou te convidar aqui para te deixar um registro de uma mensagem inspiradora. Uma frase, um livro, um aprendizado que tu acha que pode conectar com alguém que está nos assistindo agora e que pode dar o start inicial para essa pessoa, ou que pode ser uma ferramenta de âncora para aquela pessoa, para ela iniciar uma nova trajetória para se desenvolver mais como ser humano, com a sua relação com Deus como um todo. Bah! Olha, assim, eu teria tanta coisa para falar, assim, mas o que me parece que a gente tem que começar a pensar, e é o que veio agora, eu vou falar, já que posso contar uma historinha? Claro, tá. Não só pode como deve. No dia, eu gravei o dia, tá? No dia 28 de abril de 2025, no ano passado, portanto daqui a pouco vai fazer um ano, eu tava vivendo um dia normal da minha vida. Um dia normal da minha vida que inclui acordar, trabalhar, ter as nossas tarefas com a nossa filha, eu e a minha esposa. E aí, no final do dia, às vezes, não é sempre, eu consigo treinar. Vou treinar, vou correr, eu faço alguma atividade física. E eu fui na academia. Bom, quando eu tô lá, a minha esposa manda uma mensagem pra mim, assim, muito simples, do dia a dia, do cotidiano. Rafa, quando tu voltar, passa na farmácia e compra um pacote de fralda. Tá, passa na farmácia, vou comprar um pacote de fralda. E ela disse, e já vê se tem uma chupeta por causa que ela mordeu. Eu lembro bem direitinho. Por causa que ela mordeu e rasgou a chupeta. Tudo bem. Aí eu já fui na farmácia. Aí eu tô retornando. E cheguei na farmácia, que eu vou sempre na mesma, quase que na mesma farmácia, que é na passada de casa. Aí fui no setor da fralda. O setor da fralda que eu vou é sempre o mesmo. Sempre comprei a mesma fralda pra minha filha. Minha filha tinha um pouco menos de 2 anos na época. E aí eu fui me deslocando pro setor. Quando eu tô indo, né, eu vi um rapaz entre uns 35, 45 anos, uma idade parecida com a minha, assim. Só que aquele rapaz, ele tava com cabelo grande, com a barba grande também, e com a roupa assim que eu vi que ele tinha trabalhado todo dia. Dava pra ver, assim. Na visão meio periférica tu vê, né? E muito provavelmente ele estava trabalhando com construção civil, por causa que a roupa dele estava surrada provavelmente ou com gesso ou com tinta, né? Que tem que passar uma massa corrida e tal, e lixar. Então, e a fisionomia de cansado. E aquele rapaz estava muito próximo do setor onde eu ia, e eu parei e vinha vindo uma atendente da farmácia. E a mulher, e aí é que começou o maior ensinamento que eu tive em 2025 em termos profissional, tá? A moça da farmácia chegou e falou assim pro rapaz: moço, eu consegui achar o pacote de fralda que a gente estava procurando. Veja bem, eu consegui achar o pacote de fralda que a gente estava procurando. No caso, ela se incluiu no processo. Não era um problema dele, era um problema dos dois. Aquela moça, ela entendeu tudo. E o rapaz falou assim, que bom. E ela assim, tava lá em cima no estoque, tinha só uma unidade, eu consegui pegar. E aí eu vi que o pacote de fralda era de uma outra cor da fralda que eu comprava.
E aí, Elisa, eu nunca percebi, desde que minha filha nasceu, eu sempre comprei aquele pacote de fralda. Daquela cor, eu não sabia nem a marca da cor. Eu só chegava e comprava aquele pacote de fralda. Era aquele pacote de fralda que supostamente era o melhor, que era o que ela usava. E aí eu percebi que o pacote de fralda que ele estava comprando era um mais barato, de uma outra cor. E o rapaz, e eu segui caminhando, mas eu parei um pouco o passo para tentar pegar algo mais ali. Que a gente aprende com o que tá no nosso entorno. A gente só não aprende se a gente não quer, né? Exatamente. E o rapaz pegou e falou assim: moça, tu me salvou. Porque se eu não achasse esse pacote de fralda hoje, e essa era a última farmácia que eu tava vindo, a minha filha não ia dormir sequinha. Uau. E aí eu falei, meu Deus, tem algo aqui que eu preciso aprender muito. Eu olhei pro cara e falei assim, meu Deus, cara, o dilema que ele tava ali. E ele falou assim, eu só tenho dinheiro pra comprar esse pacote de fralda. E aí eu falei, cara, isso aqui é um tapa na cara não só pra mim, mas pra muita gente. Pra muita gente. E por quê? Porque aquele cara muito provavelmente tinha trabalhado praticamente todo dia. E já era de noite. E ele tava voltando pra casa. E ele tava voltando pra casa com a insegurança de que se ele ia conseguir proporcionar uma noite de sono boa pra filha dele. E aí eu falei, cara, eu tenho só que agradecer. Porque eu nunca fui comprar o pacote de fralda por causa do preço. Eu comprava aquela fralda daquela cor por causa que era aquela ali que ela usava. E aí eu falei, meu Deus, se eu tinha algum problema hoje, nenhum problema mais se sustenta a partir do momento que eu consegui observar o que estava acontecendo no meu entorno. E detalhe, eu sou do setor público. Aquele cara pagou o pacote de fralda. Quando sai a nota fiscal, tem imposto em cima do pacote de fralda. O mesmo imposto que ele pagou, eu paguei. Ou seja, de alguma maneira, aquele cara, ele sustenta muito do que eu tenho hoje no meu trabalho. Uhum. E abaixo de muito suor. Então, quem está no setor público, eu sou transitório, eu não sou concursado, eu estou secretário de Desenvolvimento Econômico, mas quem está no setor público precisa entender isso. Tem muito suor que está financiando o que a gente está fazendo lá dentro. Então a gente tem que fazer muito bem feito. Uau. A gente tem que entregar tudo de nós enquanto a gente está ali e não esperar reconhecimento imediato, não esperar, por causa que tem muita coisa acontecendo no entorno para o que a gente está fazendo. E a nossa tomada de decisão tem que ser mais assertiva possível. A gente vai errar, óbvio que a gente vai errar. A gente não vai fazer a roda girar do dia pra noite. A gente precisa ter essa paciência, mas a gente tem que ter consciência de que tem muito suor ali, muito suor. Tem muita gente trabalhando o dia inteiro para comprar um pacote de fralda e chegar no final do dia e dormir numa cama quentinha e proporcionar para quem ama uma noite de sono boa. Então, assim, aquilo foi um dos ensinamentos melhores para mim. Então, assim, se eu pudesse falar uma mensagem, por algum motivo, eu falei isso aqui porque me veio. Mas eu acho que é isso. Eu acho que, assim, a gente tem que ter consciência do que a gente tá fazendo. A gente tem que saber que... A gente tem que olhar com empatia para as pessoas. Tu não sabe o que a pessoa tá passando. A gente não sabe o que aquela pessoa passou na semana dela. Talvez ela tenha passado por muito problema, ela foi um pouco estúpida, ela foi um pouco... Não foi o que tu esperava, tá tudo bem. Devolve com amor, né? Devolve com amor, tenta mudar, compreende o que está acontecendo com o outro, por causa que eu acho que é isso que a gente está precisando um pouco, porque a gente precisa dar as mãos, e eu preciso que tu esteja bem, eu preciso torcer pro teu progresso, pro teu sucesso, tu precisa torcer pro meu, pra gente, todo mundo tá numa sintonia boa, e às vezes falta um pouco disso, falta um pouco de empatia, falta um pouco de entender como as coisas funcionam, falta um pouco de capacidade de observar o que está acontecendo no outro lado, e de ser grato. Ser grato. Eu acho que a gratidão diária, assim, exercer isso, ser grato todo dia. Quando tu começa a exercer por 7 dias, só observa o que acontece na tua vida. Quando tu consegue ter o dom de levantar, o dom da vida, acordei, tô vivo, e agradecer, por 7 dias tu vai sentir a transformação. E aí tu vai tornar aquilo um hábito diário. Porque aquilo te aproxima de algo muito maior. Tá? E como tu falou em Deus, eu não ia falar, mas tu falou em Deus, eu acho que essa é a mensagem, sabe? O quão próximo de Deus eu tô pra entender as mensagens diárias. Então, assim, com isso, eu acho que a gente entregou a nossa missão aqui. Rafael, quero te agradecer imensamente. Eu acho que a gente conseguiu
dar nosso recado aqui. E, pessoal, até o próximo.